na gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém, irmãos? Amém. Boa coisa é estar na presença do Senhor Todo-Poderoso. Eu me sinto deveras feliz, me sinto muito honrado por Deus, por poder estar mais uma vez em um memorial. E hoje é o dia, esse é o momento da festa para Ele, da celebração para Ele, do glorificar a Ele. Ninguém pode pensar em outra coisa sem não em glorificar o seu nome. Você concorda comigo? Pode dizer amém? Então a Ele toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração nos céus, como também aqui na terra. Jesus é o Senhor desse lugar, Jesus é o Senhor das nações, Jesus é o homenageado nesta noite, Jesus é o cerne, Jesus é a nossa base, Jesus é nossas asas, Jesus é nossa alegria, Jesus é nossa salvação, Jesus é Pai Supremo, Jesus é adorado, Jesus e somente Ele, o nome dele é Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré, o Senhor dos senhores, a Ele toda honra, toda glória neste lugar, aleluia. Eu quero convidá-los, irmãos, nessa alegria como estamos, você aqui presente e a você na sua casa, no lugar onde está, no Evangelho de Lucas, o capítulo é o de número 23, os versos do 39 ao 43, Evangelho de Lucas, o capítulo é o de número 23, os versículos do 39 ao 40, nós vamos ler a palavra do Senhor a respeito de Jesus, o Nazareno, no dia em que Ele nos comprou a salvação. Oh, que dia maravilhoso, aleluia. Nós vamos lembrar, nós vamos voltar àquele Betel, voltar àquele local, voltar àquele tempo, em nome de Jesus. Está escrito assim: no momento da crucificação de Jesus, um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós também. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem quando está sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça até, porque estamos recebendo o que os nossos atos mereceram, mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus respondeu-lhe: eu lhe garanto, ou em verdade lhe digo, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Você crê nessa palavra? Pode dizer amém? Amém. Eu quero, antes de você tomar assento, orar a Deus por essa tão gloriosa salvação, por palavra tão poderosa que por si só já agita os nossos corações. E eu gostaria muito que nesse período curto da ministração da palavra do Senhor, você acalmasse seu coração e se ativesse a ela, para que a palavra de Deus possa falar contigo mais uma vez na noite desse dia. Oremos, queridos. Pai glorioso, Senhor dos senhores, outra vez estamos na tua presença, meu Pai, porque não conseguimos sair de diante do teu olhar, mas nesse momento humildemente, com o coração sincero, a partir da minha vida passageira, cheia de incertezas, de temores, ó Deus, nos vestimos de pano de saco, de cinza, porque neste domingo estivemos a clamar pelo nosso país, pelo nosso Brasil, mas sabemos que aqui não é a nossa pátria final, estamos a caminho dos céus, mas enquanto aqui passamos, Senhor, queremos ser sal para essa terra e luz para esse mundo. Portanto, te peço, em nome de Jesus, que o Senhor nos abra os portais, as janelas dos céus, para que entremos através da fé, e por causa do Senhor Espírito Santo e do sacrifício vicário de Jesus,
que nós possamos entrar na sala do trono, sentir a presença do Deus Pai Todo-Poderoso entre nós, sentir que já não estamos nesse chão. Senhor, não me deixa sentir em São José dos Campos. Eu quero estar, ó Deus, no lugar mais perto de Ti, mas junto do Senhor, ó Deus, e carregar por causa da Tua palavra comigo essas dezenas de irmãos, de homens e mulheres que estão a me ouvir, que na verdade não ouvem a minha voz, mas o Senhor é quem opera de dentro para fora deste corpo, ó Deus. Portanto, quebranta os corações, que as escolhas nessa noite optem por Ti, Senhor. Ó Senhor, que presente nesta casa e distante dela, que essas pessoas possam entender o sacrifício do meu Jesus, do grande herói da nossa vida, e que a Tua palavra faça sentido, Senhor, nesses corações, e que se assim for, ó Senhor, meu Deus, que essas bocas não consigam ficar caladas, que eles enalteçam muito o Teu nome, que eles falem palavras que engrandeçam o nome de Jesus, que o Espírito impulsione a boca, para que nessa noite aqui, nesse lugar, possa subir, ó Deus, desta casa de oração, um grande louvor ao Teu nome. É a oferta que nós queremos Te dar, ó Senhor, portanto fica conosco, é o que eu Te peço, em o nome de Jesus, amém. Os irmãos podem tomar assento, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, eu quero com muita propriedade trazer à memória dos irmãos o que aconteceu com dois homens, duas vidas, dois destinos, a partir do mesmo lugar, da mesma situação, condenados pelo mesmo pecado, ambos pecadores sim, e ao observarem a Jesus, o nosso Salvador, a quem nós hoje reverenciamos, a quem nós mostramos-lhe o amor, mais uma vez, das nossas almas, do nosso coração, eu me sinto sinceramente um inseto, ou menor do que isso, presbítero Silas, todas as vezes que fico na presença do Senhor. E isso não inclui simplesmente dizer nesta casa de oração, porque já também em casa hoje nós, ao dobrarmos os joelhos, sentimos a presença gloriosa desse Senhor que sempre insta, sempre quer, sempre procura estar conosco. Aqueles que lhe buscam em oração, em submissão à sua autoridade, e entendem que nada são, como por um agir do Senhor Espírito Santo, eu me sinto nessa noite, sem dúvida, não vem de mim, mas eu sinto que é o Espírito Santo me colocando no meu lugar, e mostrando que eu nem poderia estar aqui, assim como todos nós que aqui estamos, mas por causa do amor de Jesus Cristo, as nossas histórias foram mudadas, mas para que nós não entendamos de forma diferenciada, pensando que foram as nossas atitudes, mas sim a presença de Jesus, é a atitude de Jesus quem nos faz mais do que vencedores e nos alimenta em esperança para que possamos alcançar o que está por vir. Nós acabamos de ler aqui um homem moribundo, Jesus, o Cristo de Deus, que somente ali naquele período já passava mais de 6 horas sofrendo. Antes, todavia, ele já havia sofrido num horto, em oração, os seus discípulos, os seus amigos, como é peculiar, as amizades que nós, por mais que cultivemos nesta vida, elas não conseguem ser efetivas em todos os momentos. Existe um momento que os nossos amigos não conseguirão estar conosco. No livro do Eclesiastes, ou do Pregador, no capítulo 12, ao final dele, nós vemos ali dizendo que por mais que um amigo te acompanhe toda a vida, que já não é algo tão fácil assim, mas quando chega o momento de descer a campa fria,
de descer a um momento da morte que é individual para cada um. É um momento de ajuste de Deus, é um prazo de validade para quaisquer um de nós. Neste momento, os amigos andarão rodeando pela praça, é como está escrito lá. Antes que se quebre o cordão de prata, que é o fôlego de vida, o copo de ouro, que é esse invólucro que carrega a magnificência de Deus, que é o Espírito Santo dentro de si. O vaso é de barro, quebra-se o vaso, o que tem de ouro vai ao chão, ou melhor, volta ao Pai. O corpo volta para a terra e o Espírito volta a Deus que o deu. O amigo, o mais precioso, a mais preciosa amiga ou amigo que seja, ele somente vai rodear, ficar em volta do teu túmulo, por mais que queira demorar, mas naquela praça, a praça que todos têm um lugar, a praça que todos um dia se encontrarão, mas os amigos vivos sairão, mesmo que chorando, mesmo com pesar, mesmo que com dores, mas irão embora para continuar suas vidas. Essa é a praça final. Esse amigo que chega até aí, ele também tem que deixar. Mas Jesus, os seus amigos, quando ele ainda em vida, não pôde estar com ele no caminho da oração. Jesus já começou a sofrer a partir daquele momento, e a história é conhecida por todos nós. A verdade é que, após os seus amigos já não poderem estar consigo, após ele haver lavado os pés dos seus amigos, após ele tentar resgatar os seus amigos, após ele tentar de todas as formas trazer para si a amizade genuína daqueles homens, daqueles apóstolos, um deles o vende, o outro o nega. Mesmo assim, o Senhor Jesus, tendo amado, amou-os até o fim. Mas Jesus, a nossa referência, a quem nós hoje referenciamos e reverenciamos, ele, diferente do homem normal, ele passou a amar, além dos seus amigos, os seus inimigos. Ele sofre na casa de Caifás, ele sofre diante de Pilatos, ele sofre diante de Herodes, ele vai de um lado para o outro. Finalmente a sentença chega, crucifica, porque aqueles seus amigos, ele diante de um homem que não era judeu, Pôncio Pilatos, Pilatos arguiu com os judeus que o havia entregado, os seus irmãos o entregaram para cumprir o que está no Salmo 73, para cumprir o que está no Salmo 20, os seus amigos o traíam, a morte abria a boca para ele, mas ele dizia: meu Pai, não me desampare. Jesus, naquele momento, Pilatos disse a seu respeito: não vejo nesse homem falha alguma, mas os sumos sacerdotes, os judeus, aqueles a quem ele estendeu as mãos, traíam-no dizendo: crucifica esse homem. Pilatos arguiu com outro argumento dizendo: esse é o rei de vocês. Eles, de uma forma inigualável, como não é natural ao judeu, mas eles diziam pela ira e pelo ódio que estava nos seus corações: nós só temos um rei, e esse rei é César. Eles traíam Jesus, eles traíam a Deus, eles traíam a história davídica, eles estavam traindo tudo pela ânsia de matar alguém que se colocara na condição de servir ao Senhor Deus, Jeová Todo-Poderoso. Após isso, ainda Pilatos argumenta com uma nova oportunidade, querendo soltar um preso, porque na época política, ou durante aquela época, os políticos poderiam, durante a Páscoa, abrir mão e dar uma soltura, um salvo-conduto, ou diluir a pena de um condenado, soltando aquele condenado como um prêmio para ele. Mas aquele povo não queria, eles queriam matar Jesus. Como se não bastasse, eles ainda estavam tão convictos que diziam que a culpa não caia somente sobre nós, mas que recaia sobre as nossas gerações. O que realmente aconteceu, e até hoje ninguém entende porque os judeus são tão perseguidos e o porquê do holocausto. Mas as palavras ditas eram lançadas contra Jesus, e aquele justo continuava íntegro. Após a sua sentença, ele teve que carregar a sua cruz,
quando no máximo dos casos, os condenados levavam somente a parte dos braços sobre os seus ombros até o local do sepultamento, do martírio por cruz, que era fora da cidade. Mas Jesus levou a sua cruz integral, e não havia revezamento para ele, senão quando ele caiu, e um homem de Cirene foi chamado para auxiliar o nosso Jesus. Era ódio completo contra Jesus, mas ele, assim como a igreja, assim como nós aprendemos, de cabeça erguida, sabia onde estava o seu destino, sabia para o que foi chamado, e Jesus seguia sem temer e sem abrir a sua boca para lançar impropérios. Agora o Senhor Jesus, ele está crucificado diante de dois homens, naquele monte chamado Caveira, ou Gólgota. Ali está ele, diante de dois malfeitores condenados. E nesse momento, conforme nós lemos, os dois malfeitores começam a arguí-lo: mas você não é Jesus, você não é Deus, salva-te a ti e salva a nós também. Mas vejam que os evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, João, todos eles falam a mesma maneira, mas eles também citam que um deles se tocou e passou então a pedir misericórdia do Senhor Jesus. Não diz aqui se é o ladrão da direita, se é o ladrão da esquerda, não é conominado neste cânon sagrado, apesar que o seu nome é lançado no livro dos Hebreus, e Joséfo fala a respeito dele, mas a Bíblia não diz diretamente porque não interessava, mas ele fala sobre esse homem que pede de Jesus o seu perdão e a salvação. E eu vejo que nesse momento Jesus lhe responde: eu garanto a você que ainda hoje você estará comigo no paraíso. Aleluia. O testamento não tem valor enquanto alguém está vivo, só tem valor depois da morte. Jesus poderia dizer: você já está no paraíso, mas Jesus ainda estava vivo, mas ele pôde dar uma garantia: daqui a pouco eu vou morrer, quando eu morrer, o testamento vai ser assinado com o meu sangue, e você vai ser o primeiro a entrar no paraíso. Não importa o que você fez, mas você vai entrar, porque eu te garanto. Jesus dizia dessa forma. Eu vejo aqui, irmãos, a história de dois homens, resumindo o significado muito importante de dois tipos de pessoas que compõem a humanidade. E eu gostaria que você comigo agora, nós que estamos aqui nesse cenáculo, aqueles que me ouvem à distância, você e eu, nós vamos nos enquadrar na vida de um desses ladrões, porque todos nós pecamos. E eu ratifico a palavra do Senhor Deus, que está escrito: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos nós pecamos, mas e daí? E o que vem depois do pecado? O que estamos fazendo aqui é comemorar o que os santos, aqueles que escolhem o direito, têm a ousadia de glorificar, e nós estamos glorificando o nome do Senhor por uma grande vitória da decisão da tua e da minha vida. Mas pode ser que haja alguém que esteja num outro lugar, porque quando eu olho para esses dois homens, as escolhas desses homens ecoam ainda hoje, como olhamos para Jesus, como você e eu olho para o sacrifício de Jesus. Nós entendemos o seu sacrifício. Por acaso quem está aqui nesta noite veio porque precisava vir, porque era obrigado, ou porque entende o sacrifício de Jesus e veio agradecer-lhe? Algumas pessoas, queridos irmãos, se envergonham da cruz de Cristo. Existem pessoas ditas ou chamadas cristãos que têm vergonha de falar da cruz de Cristo. Todavia, para mim, essa palavra faz todo sentido, principalmente quando ecoa o que está escrito no primeiro livro, ou a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 1 e o verso número 18, que diz o apóstolo Paulo, e eu vou aqui replicar a sua palavra, usar a sua palavra e dizer que faz sentido para a minha vida, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus.
Se a palavra da cruz é poder de Deus, você já vai começar a entender como é que se age diante da cruz, como é que se age diante de Jesus. John Stott, irmãos, eu acho interessante, ele faz um comentário muito importante a respeito da escolha dos cristãos escolherem a cruz como símbolo para o cristianismo. Ele diz que é muito estranho, e para ele isso ecoa de uma forma mais excelente do que parece, porque os cristãos poderiam escolher como símbolo do cristianismo o pão. O pão alimenta, Jesus é o pão da vida, faz parte do cristianismo o pão. Nós hoje vamos participar do pão. Jesus disse, ele era o pão da vida, como eu já falei aqui. É um alimento, é bonito. Os cristãos poderiam escolher também a pomba, significa humildade, olhar humilde, nunca altivo, simples. Eles poderiam escolher vários elementos, o cálice. E eu fico aqui a pensar, o que seria se os cristãos realmente houvessem escolhido o cálice? Porque mesmo sem ter escolhido, procuram ainda hoje uma relíquia que dizem ser da última ceia, chamado de o Santo Graal, e que ceifou a vida de muitas pessoas. Nós vemos que historiadores, desbravadores, Ponce de León, espanhóis, entre outros tantos, fizeram aventuras e cruzadas para encontrar um cálice. Os cristãos poderiam fazer da sua marca esse cálice. Alguns dizem que naquele cálice tinha incrustado algumas joias valiosas, que ele era de ouro. Difícil pensar dessa forma, sabendo da humildade de Jesus, sabendo da simplicidade daqueles pescadores, do dia em que estavam ali. Eu quero falar ainda que John Stott ele fica estupefato ou preocupado, atônito. Eu não sei nem como é que vão transmitir isso para Libras ali, esse nome, mas na grande realidade é que ele poderia ser uma manjedoura. A manjedoura tem mais itens, tem animais. Vamos ser naturalistas, vamos usar a manjedoura como símbolo do cristianismo. Eles podiam usar qualquer uma dessas coisas, o túmulo vazio, mas não, eles escolheram a cruz. Esse símbolo forte, aleluia, glória a Jesus. A cruz ainda nos faz sonhar. Oh, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. É um símbolo forte de punição, um símbolo de morte, de desprezo, de justiça para quem havia pecado. Exemplo da justiça humana aplicada naquela época. O lugar onde ninguém pode fugir, está preso, é a cruz, um emblema de vergonha, de dor. E é sobre essa cruz que eu quero falar na noite desse dia. Aleluia. Jesus estava na cruz do meio, sem se envergonhar, altivo, aleluia, consciente, cheio de amor, refletindo glória, refletindo perdão, refletindo o amor de Deus, mas na cruz. Aleluia. Já tem gente entendendo. Tem muita gente que vai deixando a cruz, deixa a cruz para lá. Tudo que é dor eu não quero, o que dói eu não suporto. Eu só quero o que é bom, eu só quero o que é bênção, eu só quero receber. Eu não quero dar, não quero sofrer, não quero sangrar, não quero entrega, não quero perdão, não enfrentarei a morte. Mas os cristãos, e eu estou falando aqui para um grupo de valentes, eu estou vendo diante de mim um povo revestido, destemido,
cheio de poder, que não teme nem a morte, quem pertence a Ele. E alguns já estão dizendo, com as suas atitudes, com a sua voz, com a sua boca, estão dizendo: eu sou um desses, eu sou um dos tais, eu não deixo a minha cruz, eu carrego a minha cruz, e nela ainda tenho amor, nela ainda tem perdão, nela ainda tem salvação. Aleluia! Aleluia! Não adianta ser apenas bondoso. Mahatma Gandhi foi um dos que quase alcançou a oportunidade de ser reverenciado, inclusive por nós. Mas ele falhou no finalzinho. Alguém foi entrevistar aquele indiano e ele disse: eu não consigo entender. Se Jesus dos cristãos queria levantar uma causa, uma bandeira, por que ele escolheu a cruz? A cruz é algo feio, é detestável, é deplorável, traz a morte, trouxe a vergonha. Ele foi desnudado, foi pregado. Por que ele não defendeu a causa fazendo uma greve de fome? Por que ele não fez uma ação? Por que ele não levou consigo povos? Por que ele não fez proselitismo? Por que ele não insuflou a massa contra a Roma? Eu não aceito, disse Mahatma Gandhi, que esse Jesus seja Deus, porque se ele fosse Deus, ele não seria tolo ao ponto de morrer numa cruz. Coitado, ele não sabia o efeito que essa cruz estava causando e ainda iria causar. Não há um culto reservado a ele, não há um dia reservado mundialmente a ele, mas eu posso dizer sem sombra de dúvida, todos os dias o homem da cruz do meio é louvado e é glorificado. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Os judeus também, irmãos, eles pensavam da mesma forma que Mahatma Gandhi. Os romanos pensavam da mesma forma. Coitado desse homem, o que ele está fazendo? Eu acho interessante, irmãos, que Jesus humildemente, mas ser humilde não significa ser tolo ou omitir-se de quem é. Quando Pilatos diz: será que você não entende, Cristo, Jesus, que eu tenho poder para te livrar ou para te condenar à morte? Ele falou: eu vou te dizer uma coisa, se do céu não te fosse dado esse poder, você não teria. Em outras palavras, ele estava dizendo: faz a tua parte, eu sou o Senhor, aleluia, eu estou no controle das coisas, e quem tem Jesus tem tudo, quem tem o Espírito Santo de Deus discerne, e por ninguém é discernido. Sabe o que eu fico aqui a pensar, queridos? Ainda recentemente eu comentava com a minha esposa que nós somos a menor parte, o mundo ocidental, ou ocidentalizado, ou como é que podemos dizer, o mundo capitalista, é a menor parte do mundo. É a menor parte. A esmagadora maioria do mundo, e eu quero dizer aqui de países grandes como a Índia, como são China, Nepal, Filipinas, Indonésia, os árabes, eles não têm o luxo que nós vivemos. A partir da igreja como a nossa, bem acomodados como os irmãos estão aqui, isso não existe. As casas não têm o luxo que nós temos em nossas casas, de água tratada, 3 refeições ao dia, bolachas, shopping center, ônibus, coletivo, polícia, passando toda hora. Não, a maior parte do mundo não é como você e eu conhecemos. Pode verificar, a maior parte do mundo é paupérrima. Agora imagine você
ser colocado, eu não vou te colocar nos piores lugares, mas se você fosse conduzido do Brasil até Somália ou Índia e fosse colocado ali para viver entre aquele povo, deplorável, né? A forma daqueles homens, a limpeza daquele povo, o asseio, o fedor, os mercados abertos, as carnes penduradas em feiras. Com todo respeito, se tiver alguém que está assistindo aí, mas entenda para a nossa cultura, isso é chocante. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque nenhum de nós, até porque nós que aqui estamos e vocês que me ouvem, só queremos nos medir para cima. Nós só pensamos aqui em Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, Japão, nunca para baixo, que é a maior parte do mundo. Ninguém quer descer um nível. Se você mora num lugar melhor em São José dos Campos, você não quer morar num outro pior. Mas dentro do seu bairro, se tiver um lugar melhor, nós queremos um lugar ainda, o melhor lugar, e não o pior. Mas eu quero que você, em nome de Jesus, agora venha comigo. O Criador das galáxias, dos céus, da terra, do mar, foi lido aqui anteriormente, irmã Eliana leu aqui, no Apocalipse diz quem é ele: pés reluzentes, anjos ao seu lado, fogo, luzes, canto, hino, exércitos, coros maviosos, poder, honra, glória, adoração. Um diz santo, outro diz santo, outro diz santo, santo, santo. Imagine você, esse Deus agora desce ao mundo e encontra no mundo fétido, podre, a morte da pior maneira. Aleluia. Mas ele fez isso, ele sabia que um povo como eu e você, hoje, iríamos delirar na sua presença, dizendo: o Senhor é lindo, a ti a honra, a ti a glória, louvor, adoração, ainda que eu morra, ainda que eu perca, aleluia. Tu és Senhor na minha vida. Vocês estão vendo como é? Presta atenção somente nesse auditório. Tem uns que dizem ele é Jesus, tem outros que dizem será que é ele? Mas eu quero dizer, eu e alguns que aqui já estão, já sabem que Jesus é o Senhor. Então engrandeça o nome dele. Se vai aplaudir, faça direito, porque ele é Senhor nos céus e na terra. Comanda a tua e a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus, glória a Jesus. Muitos ignoram a Cristo, continuam ignorando a Cristo. Sabe que ele é alguém, sabe que ele é o profeta, sabe que ele cura, sabe que ele transforma, sabe que ele abre a vista aos cegos, sabe que ele faz andar, mas na hora da dor, ou você me livra, ou você se livra, ou você para mim não é Deus. Mas quem entende que não é a respeito de nós, é a respeito dele, independentemente, eu vou dizer, irmãos, não me leve a mal, mas até aquilo que sobra de você, que não presta, que sobrar, engrandece o nome dele. A saliva, um lenço molhado do teu suor, os teus passos, os ossos depois de morto. Se tem Jesus, tem poder. A lembrança que alguns de nós vai deixar, se Jesus não voltar antes, vai mexer ainda com muita gente. Sabe por quê? Nós somos aqueles que dizem: Senhor, lembra-te de mim. Ele se manifesta diante de Deus, não fica calado. É impossível, porque na congregação, no seu templo, todos, está escrito, dizem glória. Então glória ao Senhor Deus, Jeová dos exércitos, em Jesus Cristo nosso Senhor. Olha só, as horas passam muito rapidamente, mas eu quero ainda lembrar que Pedro, pastor, Pedro também foi crucificado. Pedro foi crucificado. Muitos outros cristãos foram crucificados.
Mas ninguém foi como Jesus. Não, ninguém foi como ele. Jesus, do nascimento até a morte, quando você lê a palavra do Senhor, ele sempre mudou as situações, mostrando muito mais do que o olho humano é capaz de enxergar. Por isso que a cruz de Cristo está sendo lembrada aqui hoje outra vez. Louvado seja o nome do Senhor. A cruz presta atenção nisso, isso é forte. Era símbolo de morte. Eu vou dizer de novo. A cruz era símbolo de morte. Sabe por que eu repeti 2 vezes? Vou repetir 3, só para a gente não esquecer. A cruz era símbolo de morte. Porque para alguns, para um ladrão, para um tipo de pecador, ela não é mais. Que vergonha para alguém que pensou aí, mas ainda é hoje, pastor. Não é não. Se ainda lá no túmulo dos teus queridos você põe cruz, você precisa passar para o outro lado. Nos nossos túmulos não tem cruz. Aleluia. Isso é pesado, mas é real. Nos nossos sepultamentos e nos cultos fúnebres não tem cruz. Só para quem a cruz ainda significa morte. Mas para quem a cruz significa vida, não tem mais cruz lá. A cruz é vida. Jesus mudou o sentido da cruz. O que era morte passou a ser vida. Pastor, o senhor não vai dia 2 de outubro lá no túmulo do seu pai? Irmãos, não vou entrar na particularidade de ninguém, mas vou dizer o seguinte: não vou não, porque meu pai não está mais lá. Não, ele está no paraíso. Jesus deu a dica. Ele falou: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Não vou mais lá não. Cruz é para quem está morto lá. Mas a cruz, a minha cruz é vida. A minha cruz é vida. E graças a Deus que o meu país parece que cabe nele uma cruz no meio. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que para muitos, pela dureza dos corações, e vou dizer que isso acontece, meu irmão, a cruz continue sendo símbolo de morte. Para mim a cruz é vida. Sabe por quê, irmão? Há uma antítese textual, simbólica e verossímil, inclusive. Se eu digo que a cruz é vida, se a cruz de Jesus me salvou, ou seja, Jesus me salvou na cruz, e a cruz ainda me faz sonhar, e eu canto, sim, eu amo a mensagem da cruz. Se eu não me engano, cantaram aqui hoje, né? Cantamos aqui hoje. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Aí chega na outra hora, não, eu vou tatuar uma cruz para fulano que morreu, vou pôr uma cruz onde o outro morreu. Não, se puser uma cruz ali, você pode lembrar o seguinte: eu vou olhar, todas as vezes que eu vejo numa esquina onde aconteceu um acidente, sabe o que eu lembro? A cruz me lembra eternidade e me faz ver um ladrão de um lado e um ladrão do outro. E muitas vezes eu já posso ler se naquele lugar era o ladrão que não amou Jesus ou o ladrão que amou Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles 2 ladrões somos eu e você. A atitude deles e nossa revela o que fizemos, mas acima de tudo, onde e com quem andamos e queremos viver. Está cheio de pecador aqui. Se eu perguntar, tem pecador aqui? Todo mundo vai levantar a mão. Mas vou dizer uma coisa: tem pecador aqui que quer Jesus? Ah, tem. Tem outro que diz: não, mas eu estou. Tem um hino que diz isso: ó, estou satisfeito com Cristo e sei que vai logo voltar, virá com poder glorioso a fim do seu povo levar. Ó, estou satisfeito com Cristo, confesso por meu Salvador, embora de nada ser digno, confio ou descanso no seu grande amor. Está entendendo? Você está descansado? E se a gasolina subir? Estou satisfeito com Cristo. E se o governo se abala? Oh, estou satisfeito com Cristo. E se a doença vem? Eu sei que vai logo voltar.
E se eu perco, virá com poder glorioso. Agora não tem mais casa, a fim do seu povo levar. Me acusaram, estou satisfeito com Cristo. Me traíram, confesso por meu Salvador, foi Ele que me salvou, é Ele que eu quero, é com Ele que eu ando, é com Ele que eu durmo, é com Ele que levanto, não importa o que faz. Você não vale nada, embora de nada ser digno, desfruto do seu grande amor. Aleluia! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus! Glória a Jesus, o Senhor dos senhores, e Ele está aqui nessa noite. Aleluia! Para curar de novo, porque Ele está curando online, para quem não sabe. Está curando, tem testemunho aí. Quem acredita Ele transforma, Ele abre porta, Ele está dando vitória em processos. Mas sabe para quem? Para aqueles que não estão presos aqui, estão presos lá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, glória a Jesus. Para alguns, a cruz ainda é fraqueza, incapacidade, fragilidade, vergonha. Mas para mim, a cruz é a oportunidade de mudar os meus destinos todas as manhãs. Aleluia. Alguém diz, você pecou lá atrás. Isso me vem à mente, irmãos, está aqui no meu coração. Aí eu canto, sim, foi transgressor no passado, distanciado de Deus. Só que no final eu vou cantar, vivo alegre e feliz com Jesus, a minha alma só vive a cantar, minha vida não é mais aquela, porque Jesus entrou no meu lar. Ele está aí? Ele está aí? Se Ele está aí, como é que você prova que Ele está aí? Como é que você tem andado? Está amando? Está perdoando? Ou está olhando o que está em volta? Ou a igreja é que tem que ser boa para você? Ou o governo é que tem que ser bom para você? Ou a gasolina é que tem que ser um preço bom? Ou o carro é que tem que ser o melhor? Mas para aqueles que confiam no Senhor, diz assim, nós temos o que merecemos, mas eu quero somente estar contigo. Jesus está aqui, irmãos. Jesus está aqui. Glória a Jesus. Jesus, através da cruz, que a cruz foi a chave para a abertura da porta da minha e da tua salvação. Toda vez que você vê a cruz, esteja ela aqui, esteja ela ali, esteja pendurada com alguém que não sabe o que está fazendo, tatuado no corpo, agindo errado, mas olha ali e diga, é chance de salvação para muita vida ainda. Louvado seja o nome do Senhor, porque para mim o morrer é... Epa, olha só o que você fala, hein? Várias pessoas disseram aqui, mas vou garantir para vocês uma coisa, nem todo mundo que está aqui presente nesta casa de oração tem peito. Eu falo espiritualmente falando, para dizer isso, que os primeiros cristãos disseram, e que o cristão que vai chegar nos céus deve dizer, porque para mim o morrer, ai, o Covid está aí, irmão. Para mim o morrer é ganho. O viver é Cristo, mas o morrer é vitória. Enquanto viver, quero agir que nem Ele. Aleluia, glória a Jesus. Eu estou falando para cristãos, é um grupo seleto. É um grupo seleto. É o melhor dessa terra. O viver é Cristo. Eu dou minha vida pelos meus amigos. Dou. E eu vou dizer, irmãos, a cerne, porque se eu disser uma parte e não disser tudo, eu estou me omitindo, mas eu preciso falar a verdade. Ou época,
Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 5. Todo mundo vai lá no 37. O que Jesus disse? Esfregam às vezes na cara alheia. Falar do cristão é sim para o que é sim e não para o que é não. Não é assim, irmão? Mas vai olhar por que foi dito isso lá em cima. Jesus vem falando e batalhando porque os homens queriam se separar, queriam deixar a mulher, queriam partir para outro casamento. Estava errando, falou, não, e no final ele mata tudo. Diz, vocês não podem estar andando com mentira, vocês não podem estar andando fazendo falcatrua com dinheiro, não podem largar o casamento de vocês, não, porque o que diz sim é sim, o que diz não é não. Passou disso, é cão, é procedência maligna. Então, viva como Cristo. Para mim, o viver é... O viver é Cristo. E o morrer é? O morrer é ganho. Aleluia. Está preparado? Aí eu vou lembrar de novo. O hino que a irmã Gleides canta aqui. Acho que é a irmã Gleides. Se ele voltar agora para levar-nos para os céus, será que vai subir? O ladrão já está lá esperando a gente. Se num fecha de olhos Jesus aparecer, será que vais subir? Aleluia. Aleluia. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ainda hoje, ele está pronto para dizer, estarás comigo no paraíso. Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Você está entendendo? Jesus morreu. Essa ceia de hoje não é para comer pão de qualquer jeito, não. Não é para beber vinho de qualquer jeito, não. É cajado na mão. Que pena, são muitos que vão ficar. Mas um grupo vai subir, calçado nos pés, túnica, preparado, a buzina vai tocar. E a igreja vai subir. Aleluia! Ele mesmo estando na cruz, Ele é Senhor. Mesmo os tempos estando estranhos como estão, o Senhor não perdeu o controle da situação. O tempo está correndo, o orímetro está passando. Ele vem. Jesus vem, só quem está preparado é que vai subir. Ô Jesus, a gente tem que parar por causa do horário. Mas eu quero dizer, por tudo isso que eu disse, eu não me envergonho do poder de Deus. Não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus. Eu vou dizer para vocês, esse Jesus que eu preguei aqui, é um menino humilde de Belém, mas ele também é o carpinteiro de Nazaré. Ele é o profeta da Galileia, é o profeta de Jerusalém, é o Jesus que está passando aqui. E eu quero convidar você a ficar de pé juntamente comigo em nome de Jesus. Você está diante de Jesus aqui, viu? Pode crer. O Senhor está nos observar. Escolhe o teu lado. Se é que pode. Aleluia. Eu vou fazer um desafio muito barato até.
diante de Deus, mas muito caro para nós, homens e mulheres. O que você trouxe para dizer para Ele hoje? Diz aí. Diz mesmo. Você também que está online. Como é que você chegou aqui? Cheio de acusação? Ou veio cheio de humildade? Esse é o lugar onde nós devemos sempre estar. Aleluia. Aleluia. E isso, vai falando com Ele. Eu sou ninguém não. Sou apenas uma voz. Mas o Espírito do Senhor, Deus, Jeová, é sobre a minha vida neste momento, nessa noite. Vocês sabem o que eu estou dizendo. Vocês, igreja, têm um Espírito do Deus vivo. E sabe quem prega enganando? E sabe quem prega falando a verdade? Vocês sabem. Aleluia. O Galileu está nesse lugar. A sua cruz se levanta para ouvir de você o que você tem a dizer desse quadro. Talvez nem chegasse aqui pensando, mas esse é o momento de pensar no quadro, a cruz de Cristo e um homem chamado Jesus, nela pendurado, por mim e por você. Há um canto em tua alma. Me perdoe, vocês vão ter que correr aí depois com a distribuição da ceia. Ou vai ter que suspender talvez algum louvor, não sei. Mas vou ter que dizer isso. Igreja do Senhor. Aleluia. Igreja do Senhor. Você é medida pelo teu canto. Você é medida pelo teu sacrifício, pela tua postura, pelo teu andar, pelo teu agir, pelas tuas palavras. É conhecido pelo poder que tem em si. O mundo clama e Deus está ouvindo, pedindo: onde está o povo do grande rei? O povo poderoso do grande rei? Cadê a igreja do Senhor? Aqui está a igreja do Senhor. Não sei quantos, mas são igreja do Senhor que estão reunidos aqui, olhando os céus por dentro, a partir da sua pequenez, em nome de Jesus. Nada é o que somos, ninguém é o que somos, pecadores é o que somos, necessitados é o que somos, vitimados pelo pecado é o que somos. Mas vou dizer uma coisa para você: se você está preparado, não somente aqui nessa ceia, mas para amanhã, pela manhã, independentemente se vai ter Covid, se vai ter fome, se vai ter morte, se vai ter doença, você vai estar aí dizendo: lembra-te de mim, Senhor. Paraíso, Deus, paraíso, chuva, paraíso, sol, paraíso, luta, Senhor, paraíso, dificuldades, paraíso. Está entendendo? Irmão, sinceramente, estou numa vontade aqui de voar. Sabe por quê? Porque eu ouço a voz do Senhor dizendo para mim. Vê se você ouve a mesma coisa. Daqui a pouco
nos encontramos no paraíso. Aleluia! Glória a Jesus! Hoje o pão e o vinho, aqui na terra, daqui a pouco o pão e o vinho nos céus. 2 pecadores, 2 tipos de pessoas, 2 decisões. Decida hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar por você. Só que eu vou orar. Presta mais atenção, um minutinho só. Eu vou orar para que todos que estão aqui, estão me ouvindo, entrem por esse caminho. Eu não sei o que foi feito. Talvez você já esteja na cruz, na hora de morrer. Daqui a pouco o diabo está pronto para quebrar suas pernas ou a minha. Mas vai mudar. Vai mudar. Só que olha para mim, como se olhasse para Jesus. Clame, por favor, a Ele. Lembra-te de mim, Jesus. Eu te reconheço como o Senhor da minha vida. Se você orar comigo assim, amanhã a tua vida não te pertence mais. Fecha a boca de julgamento. Não haja mais palavrão. Aquelas palavras ruins ditas, aquele ódio, aquela angústia, esquece. Jesus está te preparando para entrar no paraíso. Você pode crer? Então vamos orar. Pai glorioso, querido e santo, é em nome de Jesus que aqui estamos mais uma vez diante do Senhor. E a tua palavra, ó Pai querido, entrou nos nossos corações, aos nossos ouvidos, e vai ecoar por muito tempo, eu sei e sinto. Palavra de salvação, palavra de transformação, palavra de vida eterna. Senhor, nós somos os culpados. Aliás, a cruz do meio era minha, era o meu lugar. Mas meu Senhor, já que o Senhor quis ocupar por mim, hoje, século 21, nesse domingo eu te clamo, lembra-te de mim, do teu sacrifício. Quando o Senhor chegar o meu momento, o nosso momento, o paraíso é o nosso lugar. Senhor, nós te conhecemos como comandante em chefe das nossas vidas. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor, e fora de ti não há outro. Ó Deus, jamais nenhum dos meus irmãos, nem ninguém, nem os anjos, nem a altura, nem a profundidade, nem o porvir me separará do teu amor, ó Senhor. Portanto, que os meus irmãos sejam sarados e curados. Em nome de Jesus, essa enfermidade que está sobre a vida do meu irmão, essa ansiedade no coração, essa doença nos rins, essa doença nos pulmões, na cabeça, na coluna, em tanto lugar, isso é ação do pecado, mas ele está entrando agora, crendo que o Senhor irá curá-lo e que ele irá se levantar, curado, para glorificar o teu nome. E mesmo se a dor persistir, a tua voz, como disseste a Paulo, a minha graça te basta, Paulo, o meu irmão e minha irmã não vai choramingar mais, mas ele vai dizer que sabe em quem tem crido e pode todas as coisas naquele que nos fortalece, e é o Senhor, meu Deus, é o Senhor Jesus. Portanto, em nome de Jesus, ó Deus, eu te peço, aceita-nos nesse momento de ceia. Nós vamos agora ovacionar o teu nome, participando do pão e participando do cálice, numa grande festa, agradecendo ao Senhor, porque o Senhor nos salvou. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.